Boa noite, igrejas. Vamos ouvir a palavra de Deus. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai Deus, cantai louvores. Salmodiai nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Senhor, muito obrigado. Senhor, fez essa igreja, e essa igreja tem 3 anos, Senhor. Tudo foi pela graça de Deus. Nós agradecemos muito tanto, Senhor. E nesse momento nós queremos louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Aceita a nossa adoração e derrama a tua bênção em cada um de nós. Senhor, nesse momento nós queremos ouvir a tua voz. Nesse momento nós queremos aproximar a Deus, Senhor. Nos ajuda, nos cuida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tua beleza me leva
Que segurança tenho em Jesus, pois Ele hoje pra se dar luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Antes descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo e no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta
tem feito sua vida florescer. Tem ensino nossas lâmpadas, o olho do Espírito, tem feito sua vida florescer. Agora, Ulisses pode orar por culto. Ó Senhor meu Deus, estamos hoje reunidos aqui em Espírito, Senhor, por Sua vontade, Senhor. Estamos aqui para louvar, glorificar, honrar o Teu nome, porque o Teu nome é santo, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, é Rei dos Reis, Senhor. Senhor, às vezes falta a palavra para engrandecer o Teu nome, para louvar o Teu nome. Tão insignificante somos nós, tão pequenos somos nós, pecadores. E o Senhor, Pai, Deus do céu, dono de tudo, do início, do fim, o Senhor nos protege, nos ajuda e nos ama verdadeiramente, Pai. Às vezes, Senhor, eu fico até com vergonha, porque a Tua grandeza é tanta e o Teu amor é tanto por nós, Pai, que nós não merecemos isso. E o Senhor sempre nos dá o Teu amor, a Tua misericórdia, todos os dias, Pai. Todos os dias quando o sol nasce, todos os dias quando o sol se põe. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar de nós. O Senhor nos dá e nos deu a Tua vida, Senhor, para nos salvar. Puxa, Pai, como a gente precisa reconhecer tudo isso, como a gente precisa servir o Senhor, como nós precisamos honrar o Teu nome, como nós precisamos agradecer, se prostrar todos os dias. Muito obrigado, meu Deus, por eu ter nascido e o Senhor me amar como o Senhor me ama. Ô Senhor amado, nós não podemos nos reunir pessoalmente, mas sentimos em espírito todos os irmãos reunidos. Ó Pai, nos dai força, Senhor, nos dai coragem, nos dai força, Senhor, para tomar as atitudes corretas, Senhor. Nos dai direção, Pai. Nos dá o Teu amor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos pecadores, resmungamos de tudo. Somos tão fracos, Senhor. E precisamos da Tua ajuda sempre, Senhor. E o Senhor sempre nos mostra, sempre com carinho,
Cumpre todas as alianças que o Senhor fez conosco. Cumpre todas as suas promessas, Senhor. E nós mesmo assim somos pecadores, Pai. Nos ensina, nos mostra o caminho, Pai. Nos usa para que nós possamos ser servo do Senhor e possamos ajudá-lo, Senhor. Fazer as coisas que te agradam, fazer as coisas que te honrem. Ofertar, Senhor. Ofertar. Que todos nós reconhecemos que uma oferta a Deus é de toda a graça que Ele nos dá. Toda a graça que Ele nos dá não tem preço. Não tem preço. E mesmo assim a gente é orgulhoso, mesquinho. Perdoa-nos, Senhor. Ó Senhor, desculpe, Senhor, desculpe, me perdoe. Estou honrando o Teu nome, Senhor, porque eu reconheço, eu não sei o tamanho da Tua grandeza, Senhor. Eu não sei, o Senhor criou o universo, o céu, a terra, a Tua grandeza é muito mais do que a minha capacidade de raciocínio. Eu sou insignificante e mesmo assim o Senhor se preocupa com a gente, se preocupa com todos nós. Ô Senhor, abençoa os irmãos da igreja que estão ouvindo o culto agora. Abençoa que vão ouvir o culto e que vão ouvir a palavra e que todos escutem e que entrem em seus corações, em suas casas. Ó Senhor amado, muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pelos alimentos, obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela saúde dos nossos irmãos, obrigado pela fartura na mesa, obrigado por tudo, Pai, por tudo. Obrigado pelas minhas dificuldades, obrigado pelas minhas aflições, obrigado pelo meu sofrimento, porque só assim eu estou mais perto do Senhor, estamos mais perto do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu oro em nome do meu irmão amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, vamos ler a Bíblia. Salmos 109, 22 até 31. Salmos 109, 22 até 31. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tomei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, maneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salve-me segundo a tua misericórdia. Para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar do que lhe julgam a alma. Amém. Amém. Agora vamos oferta com cada suas ofertas. Altamente os proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, tão sinai do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber, majestoso caminha pelos céus com resplendor, exultando em seus percursos, enche o mundo de calor, todo o vasto universo
canta em coro teu louvor, guia-nos bem doce ensino da palavra do Senhor. Tua Rei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, canta-lhe, o bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Agora nós oferecemos os nossos corações, Senhor. Então, Senhor, aceita a nossa oferta e dê a tua bênção a cada um de nós, Senhor. Nós precisamos tua mão, tua bênção, tua graça, Senhor. E sempre, Senhor, nos deu já as coisas boas, por isso nos agradecemos, Senhor. Senhor, sempre fica conosco e nos ajuda, nos protege. Nós queremos aproximar a Deus cada dia mais e nós queremos louvar a Deus. Nós queremos dar nossos corações, todos os momentos, Senhor. Aceita nosso coração e, Senhor, abençoe cada um de nós. E também, Senhor, abençoe as crianças, idosos, os irmãos da igreja, Senhor. Eles precisam da tua ajuda, da tua graça, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. E faça a tua vontade através de nós, Senhor. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos ficar com Deus, andar com o Senhor. Senhor, nos ajuda, nos protege. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos 18, 13 até 15. Atos 18, 13 até 15. Vamos ler juntos. Dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Galio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, os judeus de razões seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Amém. Amém. Pela graça de Deus, nossa igreja tem 3 anos. Então, agora, primeiro, vamos olhar um vídeo. Nossa igreja fez um vídeo para celebrar a graça de Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Amém. Tudo foi feito pela graça de Deus. Amém. Então, hoje, nossa igreja tem 3 anos. Por isso, nós agradecemos a Deus e nos oferecemos para 3 missionários, um haitiano, um brasileiro, um coreano. E mais uma graça, nós vamos acompanhar com um missionário brasileiro. O nome dele é Osni, ele trabalha no Oriente Médio. Eu não posso falar sobre nome de país, mas ele trabalha no Oriente Médio e o nome dele é Osni. Ele está fazendo, resgatando as crianças, cuidando, fazendo orfanatos. Então, pela graça de Deus, a partir de 11 acompanhamos com ele, com aquele missionário. Isso é tudo graças a Deus. E a igreja fez uma lembrança. E aquela lembrança é bolsa da Bíblia. Bolsa da Bíblia. Quando vocês vir na igreja, vocês podem levar a Bíblia colocando naquela bolsa. E dentro dela tem algumas máscaras. Isso vocês podem usar para evangelizar. Aqui tem um folheto de evangelho, então vocês podem distribuir, evangelizar com aqueles presentinhos, tá bom? Então nossa igreja ainda precisa fazer a vontade de Deus. Então vamos continuar a seguir o caminho do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nesse momento nós queremos ouvir Tua palavra, Senhor. Abre nossos corações da Tua sabedoria. Nós queremos ouvir Tua voz. Nós queremos caminhar somente Teu caminho, Senhor. Nos ajuda, nos dá misericórdia, Senhor. Nos revela a Tua vontade, Senhor. Nós queremos seguir, nós queremos andar, Senhor. Nos ajuda. E nesse momento nos fala. Nós queremos ouvir Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Corinto é uma cidade corruptada. Lá, Paulo encontrou um casal. O nome deles é Áquila e Priscila. Eles foram expulsados de Roma. Então, Paulo sabia, eles vieram de Roma e Paulo foi para eles para encontrar. Eles ouviram, aquele casal já creram em Jesus. E os profissões deles eram mesmos. Por isso eles trabalharam juntos, fazendo tenda. Paulo trabalhou eles mesmos. Por quê? Antes tinha alguma pessoa a ajudar Paulo, mas aqui em Corinto não tinha nada. Por isso, Paulo precisou trabalhar para sustentar a sua vida. Então, quando nós tivermos um problema, nós não podemos só orar. Nós precisamos ainda fazer nosso papel, assumir o que nós precisamos fazer. Se tiver uma doença, não é só orar, ainda precisa tomar remédio, passar ao médico. Isso é a vontade de Deus. Então, Paulo só trabalhou em Corinto? Não, ele ainda era missionário. Então, no sábado, ele foi na sinagoga. Lá, ele pregou para judeus, gregos, evangelho. A prioridade de Paulo sempre era o evangelho, porque ele trabalhou para evangelizar. Mas um dia, Silas e Timóteo trouxeram algumas ofertas. Então, Paulo parou de trabalhar. Ele só evangelizou. Mas os coríntios, o povo de Corinto, não recebeu o evangelho. Mas a Bíblia disse, os judeus não ouviram, os judeus não receberam o evangelho. Por isso, Paulo agora evangelizou para aos gentios. E lá ele encontrou, evangelizou para alguém. E ele aceitou, recebeu esse evangelho
ele era príncipe da sinagoga. Ele é chefe da sinagoga. E ele e sua família creram em Jesus. Os judeus não creram, mas os gentios creram. E até príncipe da sinagoga, ele também recebeu, aceitou o evangelho. Isso foi o plano de Deus. Então, agora Paulo evangelizou para os gentios. E nessa noite, Deus prometeu uma coisa. Deus prometeu segurança a Paulo. Porque lá teve muitos povos de Deus. Lá havia muitos que seriam salvos. Então, Deus protegeu Paulo até que o evangelho lhes fosse entregue. Por isso, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Pouco longo tempo. Paulo viveu só pelo evangelho. Porque ele trabalhou para evangelizar. Porque ele parou de trabalhar para evangelizar. Propósito sempre evangelizar. Então, porque nós estamos vivendo hoje, nós também precisamos olhar de novo nossa vida. E pareceu, Paulo estar por aí, teve muito tempo, já ele ficou um tempo bastante. E foi quando Galio se tornou procônsul de Acaia, governador de Acaia. Acaia, isso é uma região maior, então está incluindo Corinto, Atenas, aqui tudo incluindo. E nessa época, nesses dias, os judeus opuseram contra Paulo. 12:13. Quando, porém, Galio era procônsul da Acaia, levantou-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Amém. Os judeus levaram Paulo para o tribunal. É o tribunal de Roma, né? Para Galio mesmo, procônsul, governador. Mas Galio, ele era procônsul de Roma, governador de Roma. Então, ele não tem interesse sobre uma disputa entre os judeus. Ele não achou bem, ele não tem interesse, os judeus, o que está fazendo. Por isso, os judeus disseram, aquele pessoa, Paulo, ele disse desobedecer à lei de Roma. Ele persuadiu os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Contrário à lei. Lei de Roma, né? Mas isso não foi verdade. Mas judeus planejou que o Galio castigue, pune Paulo. Mas Galio disse assim, 14:15. Ia Paulo falar quando Galio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Amém. De fato, Paulo ia defender. Mas o procônsul declarou. Ele disse, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade. Então, ele podia, ele vai e atender. Mas, se é questão de palavra, nome e da vossa lei, é lei de Deus, então, vocês tratam mesmo. Se fala outro jeito, mais fácil, então, Galio não condena. Eu não vou condenar Paulo. Isso é importante. Roma tolerou colônia.
E Roma reconheceu a sinagoga para os judeus. Então, Roma reconheceu o judaísmo. E Roma não insistiu, não pediu com força para outros países sobre seu Deus, Deus de Roma. Isso foi assim que Roma governou, dominou. Então, Roma reconheceu religiões deles. E para judeus, a religião de judeus é judaísmo. Mas Paulo não era judaísmo, ele era cristianismo. Mas se Roma não reconhecesse o cristianismo, a missão de Paulo se tornaria muito difícil. Porque Roma impedia. De fato, em Itália, o judaísmo e o cristianismo brigaram. Por isso, os judeus foram expulsados de Roma, Itália. Então, foi um momento importante para ver se o cristianismo seria reconhecido por Roma. Então, mas, procônsul, governador Gálio, tolerou, ele não condenou. Não é que ele reconheceu perfeitamente, mas nem ele impediu o cristianismo. Depois, claro, Roma oprimiu o cristianismo bastante, muito. Mas, a partir daqui, por 10 anos, Roma tolerou o cristianismo. E o começo disso é o texto de hoje, ou palavras de Gálio. E de fato, Gálio não reconheceu o cristianismo, ele não tem interesse sobre isso, mas, além disso, ele não creu em Jesus. Mas, através dele, por causa dele, Paulo, cristianismo, podia evangelizar, pregar o evangelho para outras pessoas. Então, agora nós precisamos lembrar uma coisa. Nós precisamos orar sempre por governadores, líderes. De fato, o alvo é eles mesmos se tornaram, converteram o povo de Deus, o Filho de Deus. Por isso nós precisamos pregar para eles também, mas, menos disso, nós precisamos ainda orar, para eles não incomodar nossa evangelização. Então, Paulo, depois, mandou uma carta para Timóteo. É 1 Timóteo 2, 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se chamam investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Amém. Aqui no Brasil, quase todo o Brasil reconhece Deus, Cristo e Jesus. Por isso, presidente, prefeito e governo não incomoda a igreja, cristãos. Mas devemos orar para que eles façam políticas de acordo com a vontade de Deus. De fato, na Coreia, por 14 anos ainda, até hoje também, está tentando fazer uma lei. Esse nome da lei é a lei da discriminação. Isso é o que significa? Todos os seres humanos tudo iguais. Por isso nós não podemos discriminar até qualquer pessoa. Se eu ouvir disso, então isso é uma lei boa, mas isso é até homossexualidade, outras religiões. E igreja não pode falar, pastor não pode falar, somente na igreja tem salvação. Isso se eu falo, se eu prego, outras religiões se façam, outros deuses, tudo é demônios. Se eu falo, se eu pregar assim, então isso também eu está
discriminando, eu estou discriminando outra religião. Eu preciso aceitar até disso, todas as coisas. E Oriente Médio, Malásia, esses países, nós precisamos pelos esses países, para o governo não incomodar, não persuadir, não perseguir cristianismo, cristãos. E aqui tem uma coisa que nós precisamos se lembrar. Antes, Deus prometeu segurança a Paulo. É 10. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Amém. Essa promessa agora estava realizando, cumprindo. Os judeus acusaram Paulo, mas Paulo não foi acusado. Deus protegeu Paulo através de Galio. Além disso, através disso, por causa disso, Paulo podia pregar pela sua vontade. Ninguém impediu, ninguém incomodou. Os judeus tentaram derrubar Paulo, mas o evangelho foi confirmado. Enfim, Galio depois expulsou todas as pessoas. E aconteceu uma coisa, um acidente, 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Amém. Não sei, nós não podemos saber aqui todos qual pessoas. Pode ser gregos ou pode ser judeus. Mas eles agarraram e espancavam aquele principal da sinagoga. Se fossem eles, se fossem gregos, então, pode ser. Eles agarraram, espancaram principal da sinagoga, porque eles não gostavam de judeus. Judeus sempre faziam problemas. E agora, hoje também, os judeus fizeram um problema. Por isso, eles não gostaram. E eles espancavam. Mas, se fossem judeus, se eles eram judeus, então, suas demandas não foram cumpridas. E ficaram zangados e entregaram toda a responsabilidade ao principal da sinagoga. Por isso eles feriram. E de qualquer forma, isso significa o fracasso do ataque dos judeus. E tem mais uma coisa. Aqui, o nome da principal da sinagoga foi escrito Sóstenes. Mas antes, semana passada, nós olhamos, naquele momento, o nome dele, o nome da principal da sinagoga foi Crispo. E ele creu em Jesus, aceitou o evangelho. Então, não fala exatamente, mas nós podemos adivinhar. Crispo creu em Jesus e depois ele deixou o lugar de principal da sinagoga. Ele deixou. E mais uma coisa. E o nome dele é Sóstenes, agora, principal da sinagoga é Sóstenes. Mas, depois, Paulo mandou uma carta para Corinto. E, nesse momento, incluído um receptor. O nome dele mesmo, Sóstenes. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Amém. Não sei, mesma pessoa ou outra pessoa, mas acho que sim, acho que mesma pessoa. Então, através disso, Sóstenes também se converteu. Isso é só minha opinião. E Galio não com estas coisas.
Todas as multidões espancavam, sostêm, mas Galho não tem interesse, não fizeram nada, não fez nada. E depois Paulo deixou Corinto e passando quem creia e chegou a Éfeso, 18, 19. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cancreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Amém. Não sei o que Paulo votou. Pode ser, ele agradeceu, votou de gratidão sobre a graça de Deus. Mas parece a voto dele era nazireu, voto de nazireu. Por isso ele cortou o cabelo. Isso não é completamente. Isso tinha. Eles se fizeram. Por um momento eles cortaram o cabelo. Enfim, Paulo e Priscila, Áquilas chegaram a Éfeso. E lá Paulo entrou na sinagoga e pregava para judeus. Éfeso, depois nós vamos olhar bastante. Isso é um lugar importante para a missão de Paulo. E quando Paulo pregou para os irmãos de Éfeso, então eles quiseram que Paulo ficar mais com eles, mas Paulo deixou e Paulo foi. Mas Priscila e Áquilas, eles moraram juntos com Éfeso. E somente Paulo foi para Jerusalém, 22 e 23. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Após a segunda viagem missionária, Paulo foi à igreja em Jerusalém. Ele acabou sua viagem de missão e voltou para a igreja de Jerusalém. Igreja em Jerusalém, isso foi uma sede da igreja. Então, ele foi primeiro para lá. Mas, qual igreja mandou Paulo? A igreja de Antioquia. Mas Paulo foi para Jerusalém. Provavelmente apressou-se a celebrar a Páscoa. Está chegando a Páscoa, por isso Paulo passou primeiro lá. Mas ainda nós precisamos lembrar mais uma coisa. Ele sempre passou a igreja de Jerusalém. Agora é a segunda viagem, mas terceira viagem, depois da terceira viagem, também ele foi para a igreja de Jerusalém. Isso é importante. Paulo era um homem de Espírito Santo. Deus fazia sua vontade através de Paulo. Mas Paulo sempre reconheceu a igreja de Jerusalém é sede. Isso é básico. Ele não ignorou a ordem da igreja. Ele agiu em ordem. Ele podia fazer pela sua vontade, porque todo mundo reconhece, todo mundo gosta, exaltam ele. Mas ele sempre foi obedecido pela igreja pela igreja. E depois ele foi à igreja de Antioquia. Mas, havendo passado algum tempo, ele foi de novo. Isso é, começo da terceira viagem missionária. Então, por que Paulo foi tão rápido? A Bíblia fala para confirmar todos os discípulos. Paulo foi pelo Evangelho. Talvez Paulo queria evangelizar mais cedo. E eles amou seus discípulos.
Por isso ele queria dar as coisas boas para seus discípulos. Ele amou a alma. Então, nós também precisamos amar as almas, as pessoas. Se nós evangelizamos e, pela graça de Deus, uma pessoa se converteu, então, nós precisamos ajudar bem aquela pessoa. Isso não significa que nós precisamos dar um dinheiro para ela, não. Mas nós precisamos amar de todo o coração ele. Nós precisamos ajudar para que a fé dele cresça. Isso é estabelecer igreja, reino de Deus. Vamos finalizar. Deus prometeu segurança a Paulo. Por isso, Paulo evangelizou pela sua vontade. Fica à vontade. Além disso, Paulo não foi expulsado em Corinto. Isso é, não tinha. Antes não tinha. Isso é especial, foi especial. Paulo foi expulsado por todos os lugares. Antioquia, Lísia, Filipos, Atenas. Ele foi expulsado sempre. Mas Corinto, ele não foi expulsado. Ele foi pela sua vontade. E, através de Gálio, ele podia pregar livremente. E Paulo pregou. Paulo fazia muitos milagres, mas ele não ignorou as ordens. Ele guardou estatutos e leis, ordens. Evangelho nos livra, mas dessa regressão, isso não é vontade de Deus. Evangelho nos livra, mas não é que nós podemos fazer pela nossa vontade. Ordem, isso é precisa para outras pessoas, para a comunidade. E último, nós precisamos guardar um coração que amar a outra pessoa, uma alma. O que nós precisamos fazer? Isso é amar a alma. Não é que nós vendemos evangelho. Nós precisamos amar outra alma, outra pessoa, para evangelizar. E se já tinha um irmão da igreja ou irmão da comunidade da fé, então nós precisamos amar um ao outro. Isso é nosso papel. Deus cumpriu sua promessa e por isso Paulo podia evangelizar livremente. Mas Paulo também amava seus discípulos. Então nós precisamos amar um ao outro. Nós precisamos olhar outras pessoas. Nesse dia nós não podemos se reunir juntos, mas ainda nós precisamos olhar outro irmão, como está vivendo. Nós precisamos ajudar, nós precisamos orar, nós precisamos, podemos perguntar como é a vida dele está fazendo. Isso é a vontade de Deus. Pela graça de Deus, nossa igreja tem 3 anos. Porque Deus fez essa igreja? Qual é a vontade de Deus? Isso é amar outras pessoas e entregar, falar amor de Deus para nossos próximos. Isso é nosso papel. Então, receber a graça de Deus, amor de Deus e ainda vamos entregar esse amor para nosso próximo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, sempre nos protege, nos dá tua graça, Senhor. Nós agradecemos todos os momentos, Senhor. E ainda nós queremos amar nosso próximo, Senhor. Como Deus nos amou, nós também queremos amar o nosso próximo, Senhor.
E, através disso, Senhor, nós queremos ser usados por Deus para estabelecer Teu reino, Senhor. Nos ajuda, nos dá misericórdia, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de Deus. Mas um desejo tenho de ser transformado, e de todo o teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual a teu, meu mestre, dá-me um coração igual a teu, coração disposto a obedecer e todo teu querer, dá-me um coração igual a teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado, preciso todo do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e todo teu querer, dá-me um coração igual a teu. Ensina minha mão, meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teus perdões, enche-me com teu Espírito, endireitas meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireitas meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual a teu, meu mestre, dá-me um coração igual a teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual a teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual a teu, meu mestre, dá-me um coração igual a teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual a teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual a teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Agora vamos orar apenas a palavra de Deus.
Senhor, nós queremos amar nossos próximos, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nós já recebemos Tua graça, Tua bênção. Senhor, já fez Tua promessa por nós, Senhor. E agora nós queremos entregar o Teu amor para outra pessoa, Senhor. Então, primeiro nós precisamos amar os nossos próximos, Senhor. Abre nossos corações e faça a Tua vontade através de nós, Senhor. Senhor, nos dá misericórdia, Senhor. E também, Senhor, fecha essa igreja. O propósito do Senhor, achamos que para evangelizar, para entregar a palavra de Deus para outra pessoa, Senhor. Então, nós queremos assumir essa parte, Senhor. Senhor, abençoe cada um de nós e nos dá Teu coração para fazer o que Deus nos fala, Senhor. Senhor, faça a Tua vontade e dê a Tua graça a cada um de nós, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês desde agora para sempre. Amém.